Olá, amigos do canal Leandro Morilha, Soluções Educacionais no YouTube e também das nossas redes sociais. Estamos no Spotify, LinkedIn, Facebook, o próprio YouTube e no Instagram, onde você sempre encontra informações atualizadas sobre o mundo corporativo, a educação corporativa alavancando as estratégias empresariais por meio do desenvolvimento de colaboradores e também no mundo educacional com a gestão educacional, profissionalizando ainda mais as instituições de ensino. É um prazer ter você aqui no nosso canal, sempre nos prestigiando com a sua audiência. E hoje eu tenho aqui comigo um grande amigo e agora também passa a fazer parte do nosso grupo de consultores associados da Leandro Morilha Soluções Educacionais, principalmente para o foco de instituições de ensino, que é o Júlio César Teixeira. O Júlio, ele é contador e é também advogado. Ele tem mestrado profissional em gestão de negócios pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, e ele vai conversar conosco hoje sobre financiamento estudantil privado, uma interessantíssima solução para que as instituições de ensino possam retomar seu crescimento. Júlio, muito prazer tê-lo aqui no nosso canal. É um privilégio poder conversar com você a respeito de um assunto tão importante para a retomada do crescimento das instituições de ensino. Eu queria abrir já para você a palavra, para você cumprimentar então a nossa audiência e fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tudo bem, professor Morilhas? Eu que agradeço o convite de poder participar aqui. É realmente um privilégio poder conversar com o senhor aí e com um público tão seleto aí que nos acompanha. Muito bom. Júlio, você, como eu já comentei, você estudou o tema do financiamento, então eu queria propor algumas perguntas aqui para o nosso bate-papo, até porque a sua dissertação é um tanto quanto inovadora, então acho que dá para trazer vários insights para colaborar com as instituições de ensino. Falando em gestão financeira e instituições de ensino, Júlio, qual é a importância da gestão financeira para as instituições de ensino? Bom, assim como para todas as empresas, a gestão financeira é fundamental para as instituições de ensino. Perfeito. O desenvolvimento das atividades dentro da área financeira tem três grandes vertentes. Nós temos lá funções de investimento, funções de financiamento e funções de distribuição de resultados para aquelas instituições que são com fins lucrativos. E nós sabemos que muitas instituições do país são sem fins lucrativos. Nesse caso, todo o superávit gerado é reinvestido na própria atividade da instituição. Além disso, tem a questão da gestão do fluxo de caixa e a elaboração do orçamento anual. Né? O importante é que o gestor financeiro ele busque a criação de valor nas suas atividades. Perfeito. Agora, Júlio, você bem falou, né? Muitas instituições são sem fins lucrativos, né? E os educadores, corretamente, se preocupam muito com a questão do projeto educacional, de preparar um bom projeto educacional, de trabalhar bem metodologias de ensino-aprendizagem e não se preocupam tanto com a questão da gestão financeira. E agora a gente está vendo aí que muitas escolas foram pegas desprevenidas com essa crise e que já estavam sofrendo efeitos da crise do FIES há algum tempo atrás, né? Então, assim, o quanto, em sua opinião, uma má gestão financeira ela pode impactar os projetos educacionais de uma escola? Quanto que ela impacta e de que forma ela impacta? Bom, sem dúvida, uma má gestão financeira irá impactar principalmente na qualidade do ensino. Uma universidade, uma instituição de ensino, predominantemente tem no seu DNA a formação de pessoas. Não é? Para a formação de pessoas, você precisa de outras pessoas qualificadas. Né? Se você
não tem condições de manter um capital intelectual de alto nível, capacitado, motivado para aplicar o seu modelo de ensino, você não conseguirá atingir os seus objetivos, não terá qualidade no seu negócio. E hoje nós sabemos que a concorrência no setor de ensino é tremenda, especialmente agora que nós estamos no movimento aí do ensino online, em virtude, inclusive, da pandemia, que acelerou esse movimento. Havia uma discussão entre educação online, educação presencial e modelos híbridos, e essa pandemia ela tem acelerado esses movimentos. Então, você ter um time capacitado nas metodologias para a educação online ou ensino híbrido vai fazer toda a diferença no sucesso da sua instituição. E fazer isso requer investimento, né? Então, se a empresa não tiver sobra de caixa, não vai conseguir fazer, né? Exatamente. Agora, você, além de ser um gestor financeiro educacional, consultor parceiro aqui da Leandro Morilha Soluções Educacionais, você é também professor, ou seja, você estuda instituições de ensino do ponto de vista financeiro, você trabalha como um gestor financeiro educacional, você vive esse mundo, né, Júlio? Quais são as principais dificuldades que nessa sua experiência você tem visto as escolas passarem durante a pandemia da Covid-19? Então, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso público dicas, ideias e sugestões, justamente para as escolas poderem administrar essas dificuldades que elas estão enfrentando no momento. Bom, eu acredito que a primeira dificuldade foi fazer a transição do ensino presencial para ensino online, né? Algumas instituições estavam mais bem preparadas e outras, especialmente as públicas, não estavam tão bem preparadas assim para fazer essa mudança. Esse foi o primeiro impacto. Algumas ferramentas tecnológicas voltadas para a educação têm facilitado a vida das instituições, porém, de novo, é necessária a capacitação do seu corpo docente e da equipe de apoio. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, eu acredito que seja realmente a gestão do caixa da instituição. Nós sabemos que houve uma grande evasão, que a inadimplência aumentou muito nesse período. Então, uma correta gestão de caixa, com uma tentativa aí de recuperar créditos vencidos, uma tentativa de conter a evasão de alunos. Agora nós estamos aí no meio do ano, as instituições de ensino estão voltadas para a captação do meio do ano. Muitas já estão inovando com a criação de processos seletivos online ou pela análise de currículo. Então, é um conjunto de atividades, um conjunto de ações que vai garantir aí a continuidade da instituição nesse processo e talvez fazer com que ela saia mais fortalecida dessa pandemia, com uma gestão de caixa mais adequada, com maior controle dos seus custos e com uma readequação da sua estrutura em termos de quantidade de turmas, em quantidade de pessoal, em termos de custos fixos, que muitos talvez poderiam ser cortados. Ou seja, a administração tem que ser repensada para esse novo horizonte que se descortina aí para as instituições de ensino. Porque uma coisa nós sabemos, não voltará, mesmo que a pandemia acabe, não irá voltar do jeito que era. As mudanças, parte delas serão incorporadas pelos alunos, pelas instituições, pelos profissionais, pelos professores. É um pouco o que o pessoal está chamando de um novo normal, né? Mas, em resumo, então, Júlia, a gente pode pensar que as empresas, as dicas são uma gestão financeira
muito focada nesse momento em custos, né? Cortar o que é desnecessário, né? Focar no que agrega valor. Sim. Inovação tecnológica associada a ensino, ou seja, a máquina não substitui bom professor, mas ajuda, né? O EAD pode ser uma importante fonte de atração de alunos, né? Inclusive geograficamente falando, ampliando essa área. Muito legal, muito interessante. E agora, além do controle de custo, né, Júlio, as escolas precisam trazer receita. E eu sei que a sua dissertação, ela fala sobre alternativas de captação de recursos para financiamento estudantil privado. Então, como é que é isso? Se você puder contar um pouquinho para a nossa audiência, essa questão da própria escola sendo agente financiador do aluno e podendo flexibilizar a forma de pagamento. Como é que foi esse teu estudo? Bom, a ideia da minha dissertação surgiu quando ocorreu aquela crise do FIES. Então, Uhum. todo o modelo de ensino superior estava muito baseado na utilização do recurso público, no financiamento público por meio do FIES. Veio a crise fiscal, os recursos minguaram, sumiram as vagas para o FIES e muitas instituições estavam lá com uma estrutura enorme, custos fixos assumidos e uma queda de até 30% ou mais na captação de alunos. Então, diante desse cenário, a minha dissertação buscou uma alternativa no mercado financeiro, que é a operação de securitização. Essa Certo. operação já é conhecida no mercado financeiro, já é utilizada para o setor educacional nos Estados Unidos, especificamente para o financiamento, de uma forma estruturada. E no Brasil, nós temos uma utilização incipiente no setor de ensino. Existem alguns atores que trabalham isso, mas não existe uma estrutura própria das instituições de ensino. Então, muitas vezes, elas perdem muita margem fazendo essa negociação com os intermediários. Porque a gente tem que entender que a securitização de recebíveis, ela surgiu justamente para tirar a intermediação financeira. E no Brasil, no segmento, pelo menos no segmento da educação, ela não está sendo utilizada dessa forma. Perfeito. Quer dizer, tem oportunidade aí para as escolas, né? Começarem a atuar dessa forma. Eu queria te perguntar, então, Júlio, se qualquer escola pode desenvolver ações para ter o seu programa de financiamento estudantil, porque às vezes algum empresário educacional, algum gestor de escola, enfim, quem está à frente de uma organização voltada para a educação, ele muitas vezes acredita que pelo tamanho não possa fazer, né? Então, qualquer escola pode desenvolver ações para ter seu próprio programa de financiamento estudantil e por onde que quem se interessa deveria começar? Perfeito. Então, primeira coisa, nós temos que entender que muitas instituições já têm o seu programa de financiamento estudantil próprio, mas muitas vezes ele não é corretamente estruturado, o que acaba gerando muita inadimplência e no meio do caminho muitas instituições de ensino vão desistindo desse financiamento próprio. Mas veja, toda vez que uma instituição de ensino implanta um programa de financiamento, ela está trabalhando captação de alunos, ela aumenta a captação de alunos e, se bem gerido, diminui a inadimplência. São dois pontos fundamentais para uma instituição de ensino. E eu diria que é um tripé, então, né? Melhora a captação, diminui a inadimplência e o tripé, o terceiro pé aí, é essa geração de recebíveis que até então as instituições de ensino ficavam com todos os créditos na sua carteira, correndo todo o risco desses créditos. A partir do momento que a gente integrar uma solução de securitização de recebíveis, ela vai ter uma mitigação desse risco e vai ter uma geração de receita no presente de parte, de pelo menos parte desses créditos, desses direitos creditórios. Então, aí a outra questão é o seguinte, né? Se uma pequena instituição de ensino pode implantar. Isso. A princípio,
qualquer organização que tenha um fluxo de recebíveis futuros pode utilizar desse instrumento da securitização de recebíveis. É lógico que o ideal no mercado financeiro é uma diversificação dos recebíveis e uma maior quantidade para nós termos um ganho de escala, que isso vai baratear o custo da operação. Então, realmente é o desafio a ser vencido. Eu acredito que seja um desafio, não é operacional, é mais de mudança do mindset dos gestores das instituições de ensino, deles se reunirem, se agruparem via esses fundos de investimento, proprietários e não de terceiros, para a operacionalização da securitização de recebíveis. Muito bom. E para aquele gestor que está pensando, bom, tomara que essa crise passe, né? E a gente sabe que vai passar, porque várias pandemias já passaram pelo planeta Terra, foram embora. A economia é cíclica, uma hora a pandemia passa, a economia retoma o seu crescimento. Então, a pergunta para a gente ir fechando, Júlio, a nossa entrevista é como retomar o crescimento pós-Covid-19? Qual seria o direcionamento dos investimentos para as escolas? Então, assim, começou o mercado a dar sinais de que a economia já está voltando, até porque o vírus está sendo vencido, né? O gestor precisa pensar, além do financiamento, que outras ações que ele deveria adotar nesse primeiro momento, na chamada pós-crise do Covid. Ok. Bom, eu acredito que o fundamental seja adotar aí boas práticas de gestão financeira. Quando nós falamos que o mercado financeiro está muito preocupado, que nós temos a bolsa caindo e as perspectivas aí futuras não são nada boas, por quê? Porque falta previsibilidade. O futuro fica em suspenso e todo mundo só enxerga ações de curto prazo, né? Que é sinônimo de risco, né? Incerteza é Sinônimo risco. de risco. Exatamente, o risco está muito alto, né? Porque ninguém sabe ao certo a extensão dessa crise ainda em termos econômicos. Existem algumas ideias, né? Mas ainda não se sabe todo o estrago que será feito, e nós também não sabemos até que ponto as medidas adotadas pelo governo para mitigar esses riscos vão surgir efeito. Então, são duas incógnitas que ainda estão sendo precificadas pelo mercado. Perfeito. Então, assim, os bons fundamentos de uma gestão financeira, nesse momento, seria manter a liquidez, foco na liquidez, para atravessar esse período, a administração de custos com rigor e identificar novos hábitos dos consumidores. Como a gente falou, o novo normal não será o antigo, né? Até por uma questão óbvia. Novos hábitos foram criados, novas demandas surgiram, os consumidores, os alunos, eles vão demandar outros tipos de serviços. Então, de repente, você tem alunos, nós sabemos, que viajam 100, 150 quilômetros para assistir uma aula. Será que, após a pandemia, ele estará interessado em voltar a fazer essa viagem cansativa, que muitos trabalham o dia inteiro, estudam à noite? É uma dificuldade grande. Talvez eles não estejam interessados em viajar todos os dias, mas talvez 2 vezes por semana. É a questão do ensino híbrido. Então, as instituições de ensino têm que estar muito atentas a esses nichos que vão se tornar lucrativos. Nós estamos comparando o período da pandemia a um período de guerra. E nós sabemos, para continuar essa comparação, nós sabemos que um pós-guerra gera muito crescimento. Mas esse crescimento não é igual para todo mundo, né? Quem vai estar melhor é quem aproveitar as oportunidades. Eu acho que esse é o recado geral que eu teria.
Eu acho que uma dica, então, até complementando, né, Júlio, que você está colocando, você acha que aquela velha história, né, de olhar o lado cheio e o lado vazio do copo. Agora é hora da preparação, do planejamento, de criar projetos para lançá-los nesse momento do pós-pandemia? Exatamente. Esse é o meu pensamento, né? Até outro dia eu tive reuniões aí com alguns gestores e muitos reclamavam, estavam com aquela ideia no curto prazo, né? Olha, mas eu tenho que pagar a folha de pagamento no mês que vem, eu tenho que Uhum. cobrir a fatura de energia. Falei, ok, isso você tem que realmente se preocupar, é a gestão do seu fluxo de caixa agora, da sua liquidez, mas daqui a um ano, se nada for feito, se você não pensar no longo prazo, não começar a adotar as medidas agora, você vai estar na mesma situação. E, se Deus quiser, a pandemia vai ter passado. Então, não adianta só pensarmos no curto prazo. E pensar no longo prazo não é contrário, né? Você tem que tomar as duas ações concomitantemente, cuidar do curto prazo e pensar aí no seu planejamento futuro. Muito bom. Júlio, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal, no vídeo, no podcast, né? Para a nossa audiência da Leandro Morilha Soluções Educacionais. Eu queria então deixar reservado, antes de eu fazer o encerramento e meu agradecimento aí para o nosso público, para você fazer as suas considerações finais. E muito obrigado mais uma vez. Professor, eu que agradeço essa oportunidade, como eu falei, é uma honra estar aqui falando com o senhor. Eu acho, na minha opinião, que o recado geral é esse. Estamos num momento crítico que nunca foi enfrentado, ou pelo menos nunca foi enfrentado pela nossa geração, porque nós sabemos de outras pandemias que ocorreram. Mas, se nós avaliarmos as ferramentas que nós temos atualmente, são muito superiores e muito melhores do que as do passado. Então, o gestor tem que se munir dessas ferramentas, de conhecimento, seja na área financeira, seja na área tecnológica, seja na gestão de pessoas, utilizar todos os meios possíveis para administrar o curto prazo, mas com um olho no futuro. Porque daqui a um ano, quando o mercado estiver se normalizando, as empresas que estiverem melhor preparadas, que tiverem atravessado melhor esse período, esse deserto, vamos fazer uma analogia assim, elas estarão em condições melhores de ganhar mercado. E isso que vai fazer a diferença lá na frente. Muito bom, excelente, Júlio. Olha, e o Júlio, como eu falei na apresentação dele, ele também é um consultor associado do time da Leandro Morilha Soluções Educacionais, então estudou o tema, trabalha com a gestão financeira educacional e se você quer também levar as soluções de financiamento corporativo para a sua empresa, para a sua instituição de ensino, é só entrar em contato conosco pelo nosso site também www.leandromorilhas.com.br. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, o podcast e sempre vamos trazer para vocês aqui pessoas inteligentes com soluções criativas para alavancar o seu negócio. Muito obrigado pela sua audiência. Leandro Morilha, Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio.